Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de todos. Amém. Meus queridos, muito obrigado por sua presença aqui nesse canal. Que você possa ouvir a voz de Deus falando ao teu coração agora e que isso te leve a tomar algumas decisões e a fazer algumas escolhas. Um assunto que todo mundo, seja uma pessoa espiritual ou não, religiosa ou não, ateu até, eu diria, nós temos dificuldade de fazer uma divisão que Deus faz. E Deus faz isso com sabedoria, com amor, com justiça, que é a divisão entre o pecado e o pecador. Deus ama o pecador, mas ele abomina, ele odeia o pecado. E ele consegue fazer uma separação disso na questão do amor, ok? Tem algumas coisas que nós vamos esclarecer mais ainda sobre esse assunto. Tenha paciência, tá bom? Nós temos a tendência de fazer ao contrário. Nós odiamos o pecador e nós amamos o pecado. Inclusive no mundo religioso, uma dificuldade muito grande, especialmente no mundo religioso, é saber fazer essa divisão. Então, quando um cristão, ou até de outra religião, como muçulmano, etc., tem dificuldade de fazer o seguinte: ver uma pessoa que está em condição pecaminosa, profunda, que causa escândalo, e assim nós temos a tendência de desprezar essa pessoa, chegando à conclusão que nós somos melhores do que ela, né? Então, por isso nós odiamos essa pessoa, mesmo que parte dos pecados que ela está cometendo, nós também cometemos. Entende? Então, quando nós vemos o nosso pecado na vida de outra pessoa, nós temos a tendência de pintar esse pecado em cores negras, sabe? Deixando que o pecado dessa pessoa seja maior do que o nosso, que é o mesmo. Né? O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, fala assim: você que condena o outro por fazer a mesma coisa que você se acha melhor, você acha que está justificado por isso, né? Um problema sério quando a pessoa não conhece a verdade bíblica é esse. Ela pensa que apenas conhecendo a teoria da verdade bíblica já basta. Então ela pensa assim: bom, eu peco igualzinho aquela pessoa, é verdade, só no íntimo, né? Para as pessoas ela não conta isso. Mas eu acredito em Deus. Eu vou à igreja, eu canto, eu estudo a Bíblia. Não é? Sou bem diferente, eu estou numa condição muito melhor, né? Mas isso não é verdade. Conhecer algo apenas teoricamente, aliás, até piora a tua situação, até agrava a tua situação. Se duas pessoas cometem o mesmo pecado, uma recebendo a luz do Evangelho e não praticando, e a outra nunca ouviu falar do Evangelho, nem sabe que aquilo que ela está fazendo é pecado, ela se encontra numa condição mais favorável do que o primeiro caso. Ok? Então, esse é o desafio que Deus nos lança, de amarmos o pecador e abominarmos o pecado. Isso não é fácil, isso exige muita comunhão com Deus. Nós vamos ser levados a pensar como Deus e a sentir como Deus. Mas para isso é necessário uma caminhada com Cristo. É necessário permitir que Cristo habite em nós para que possamos ser transformados. Essa transformação ocorre de dentro para fora. Isso é muito importante. Muitos tentam se reformar de fora para dentro e essa reforma é só temporária. Por um tempo, a pessoa consegue até controlar a sua maneira de agir,
mas o seu comportamento, mas logo passa, né? Logo passa. Eu já vi isso muitas vezes, eu já fiz isso também muitas vezes. A gente fica ali vigiando o nosso comportamento, então por uma semana, duas, alguns mais disciplinados vão um pouco mais longe, mas isso não tem raiz. Essa mudança aí, ela é só externa, não tem raiz, então logo nós voltamos a fazer as velhas coisas e ficamos ainda mais afastados do que antes, né? Entendeu? Sabe aquilo que o pessoal fala do regime sanfona, né? A pessoa quer emagrecer de uma hora para outra, quer perder 20 quilos num mês, né? É aquela coisa, aquele fanatismo, aquela situação fora de controle, e aí não aguenta, e aí quando volta engorda muito mais do que antes. Então, voltando ao assunto, temos que separar, como Deus separa pecado e pecador. Então, muitos caem no erro de achar assim: ah, Deus ama o pecador, eu estou bem, beleza, vou para o céu. Quando eu morrer, vou estar lá, de boa, muito bom, né? Estou garantido. E não é assim que funciona. Ah, porque se o pecado habitar em você e você morrer acariciando pecados, amando pecados, você não vai entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus o pecado não entra. E o pecado só é retirado da nossa vida enquanto estamos vivos. Após a morte, o pecado não é retirado da nossa vida. Muitos se enganam com isso, achando que após a morte há uma promoção da nossa situação. Nós morremos em pecado e vamos ressuscitar santinhos, bonitinhos, transformados. Mas isso não é bíblico. A transformação que ocorre na ressurreição é uma transformação física. O apóstolo Paulo, por exemplo, deixa bem claro esse assunto. E Daniel, por exemplo, de novo, deixa bem claro que a transformação do caráter ocorre hoje, agora, com os vivos. Jesus disse: Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. Então, se nós queremos a transformação, tem que ser agora, porque Jesus, quando ele vier, ele vai vir para destruir o pecado. E se o pecador se apegar ao pecado, será destruído junto com ele. Ah, não tem como separar pecado do pecador, sendo que o próprio pecador não quis se separar do pecado. O pecador que não se separa do pecado, ele se separa de Cristo. Porque os dois, o pecado e Cristo, não habitam no mesmo coração. Não tem como. Não tem como. Seria como a luz e as trevas conviverem juntas. Não tem. Quando você acende a luz do teu quarto, as trevas vão embora. Não tem como ficar escuro com a luz acesa. Tá bom? Então, dei exemplos bem simples aqui, mas eu espero que você tenha entendido que nós temos que respeitar a Deus. Não temos jamais que confiar que Deus vai nos salvar no pecado. Porque Deus vai nos salvar do pecado, se nós quisermos, né? João 1:29, o profeta João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante em inglês que diz assim, que leva embora o pecado do mundo. Você vai permitir que Cristo leve embora os seus pecados agora, enquanto você está vivo? Tome uma decisão, não abuse do amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente. Não, você peca, faz o que você quiser, mas ele não te deixa de amar por isso. Só que o pecado, ele não te ama, e o pecado vai te destruir. E ele te separa de Deus, como diz o profeta Isaías, entre outros. Agora eu quero pedir para você que você deixe seu like em nosso vídeo, que compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Precisamos do teu apoio para que esse canal cresça, para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas. Então, pedimos, imploramos para você participar de tudo
e puder colaborar para o crescimento do nosso canal, em nome de Jesus. Amém.